Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todo mundo. Carmen, Igor, Natália, Larissa, Bárbara. Boa tarde, Manu. Boa tarde para todo mundo que tá chegando. Vamos só dar aqueles minutinhos para o pessoal chegar. Acabei de mandar o link, né? Boa tarde, Thaís, Ilaia, Emanuele. Para a gente e aproveitar também para conversar um pouquinho com vocês, porque a gente teve essa semana passada nosso simulado, a segunda parte dele, pelo menos, né? Que envolveu matemática. A gente daqui, eu não sei se vocês já tiveram acesso, eu também não quero passar muito na frente do pedagógico, provavelmente eles vão ter algum tipo de conversa com vocês, com a gente, com certeza. Então, não vou me estender muito em como foi o simulado, coisa de questões, tudo do tipo, porque eu acho que seria, assim, gastar muito tempo pensando assim que nem todo mundo fez simulado e que a gente ainda tem muito pela frente, muitos simulados pela frente. Não faria sentido a cada simulado parar uma aula e tudo, mas eu acho interessante ter essa conversa. Eu planejo fazer a resolução dos exercícios do simulado para aqueles que fizeram, para poder ter um vídeo assim extra, para poder ver se conferir alguma questão, conferir até que ponto do raciocínio estava certo, se não estava, para poder realmente ter acesso aos resultados. A plataforma ela é excelente, gente. Pelo menos para a gente, como enquanto professor, ela é muito boa para montar os simulados e para o pedagógico ele tem acesso a praticamente todas as informações, assim, realmente todas as informações. Tem acesso a quantas vezes saíram da tela, quanto tempo demorou, se alguém foi muito rápido, se alguém demorou demais, se alguém saiu muito da tela. Então, provavelmente eles vão ter todo esse tipo de conversa. Depois eu posso mandar assim. Eu vou resolver, inclusive, uma questão, que foi uma questão que, assim, uma passagem rápida pelos gráficos, eu vi que ela é uma questão com muito pouco acerto. Eu sabia que ela não era uma questão fácil, até porque nem todas as questões são do Enem, como vocês, acho que vocês viram lá na prova, nem todas as questões são do Enem. Por quê? Porque a gente está trabalhando com um assunto reduzido, só com o que a gente viu até aqui. Então é difícil colocar tanta questão sobre que seja do Enem sobre alguns assuntos reduzidos. E, por exemplo, regra de três, polinômios, isso normalmente está vinculado com outras questões, está vinculado com funções, está vinculado com física, química. Então, a gente tem um espectro reduzido, por isso a gente recorria a outras questões, até para também dar uma treinada, e alguns vestibulares exigem mais, um pouquinho mesmo. Depois, se lembrar, Thaís, eu vou fazer a resolução deles essa lá na próxima semana, para a gente pra também não ir muito à frente do pedagógico, da conversa que eles devem ter com a gente, de questão de resultado, mas não se preocupem, gente, tipo, vocês foram muito bem para toda a pressão que deve ser realizar um simulado online, num período de estudo remoto, num período de você ter que parar um sábado, um domingo, um feriado, para você fazer um simulado, com a pressão de muita gente ser o primeiro simulado. Então, assim, o resultado é muito bom. E é óbvio que daqui para frente só tem como a gente melhorar. Então, a gente trabalha junto para a gente poder melhorar. Se você lembrar, Thaís, qual é essa questão específica, talvez seja essa daqui que eu vou resolver, se não for, de qualquer maneira, deixa eu compartilhar aqui, porque essa questão que eu olhei assim, essa questão teve pouca, poucos acertos e tudo, por que eu resolvi trazer para vocês? Porque ela em si é uma questão difícil? Não, assim, talvez uma banca inicialmente, ou até a plataforma, tenha colocado ela como média. Eu não colocaria como fácil, em momento algum, porque fácil é uma questão que você olha e você já sabe o resultado. Mas essa seria uma questão difícil, deixa eu permitir todo mundo entrar, a gente percebeu que ela é difícil na prática, com os resultados que a gente tem. Mas ela em si não precisa ser uma questão difícil. Por isso eu queria trazer ela com vocês rapidinho, para a gente também entender 56. Eu vou até ver se essa daqui. Depois eu vejo se essa daqui, depois você me manda. Mas todas as questões que são da minha área da prova, eu vou tentar resolver. Eu vou conversar com os outros professores para ver se eles podem fazer também um vídeo ou passar alguma aula. Mas essa questão,
é uma questão que vocês vão ver que as contas dela são fáceis. Qual que é a dificuldade dela? Entender a questão, aplicar um conteúdo de uma maneira diferente. Como vocês veem, ela é uma questão recente, 2021, mas ela não é do Enem, ela é da FUVEST. E para aqueles que não sabem, a FUVEST é o vestibular da USP, basicamente. Então, é um vestibular que é muito concorrido e que tem questões que realmente são mais complicadas. Então, por exemplo, essa questão, quando eu fiz lá a primeira vez, beleza, eu fiz ela. Depois que eu vi que ela tinha tido um grau de dificuldade maior, eu fui voltar para fazer, eu tive que parar uns segundos assim, porque realmente a resposta não estava vindo da mesma maneira. Por quê? Porque ela costuma brincar bastante com isso. Então, deixa eu ver que tá tudo certo. Deixa eu ver aqui, só aumentar um pouquinho o tamanho da fonte. Aqui. Foi. Aqui. Só para ficar mais fácil de visualizar. E vamos trabalhar um pouquinho essa questão antes da gente seguir com todo o resto. Um comerciante adotou como forma de pagamento uma máquina de cartões, cuja operadora cobra uma taxa de 6% em cada venda. Então, o que a gente já olha aqui? Quanto que é a taxa que ele é cobrado? 6%. A gente vê que todas as respostas estão em decimais. Então, é 0,6. 6% a gente tem que lembrar que é 0,006, não é 0,6. Por quê? 0,6, isso daqui é 60%. Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar. Aqui, deixa eu só apagar um pouquinho. Cadê isso? Só rapidinho aqui para ficar mais fácil também. Opa! Então, primeira coisa que a gente faz em toda questão desse tipo, em toda uma prova difícil dessa, a gente primeiro vai atrás do enunciado, daquilo que está mandando a gente fazer. Assim, a gente vai atrás do comando que a questão vai te dar para você poder responder, porque dependendo da questão, isso vale muito para química, para português, para muitas áreas, você não precisa ler todo o texto que está em volta, mas ou então, se você ler essa última parte, você consegue entender muito mais fácil todo o texto que está te pedindo. E aí você vai direto para a última frase. Se P era o valor de uma mercadoria antes da adoção da máquina, o novo valor V deve ser calculado por. Se eu lesse só isso, eu não ia conseguir entender o que essa questão está pedindo de mim. Então eu sei que eu preciso voltar. Aí a primeira coisa que eu olho isso daqui, eu olho as alternativas. Eu vejo que envolve uma relação. Envolve algum valor V e algum valor P que eu não conheço. Muito bem. Eu volto de novo para a resolução da questão. Um comerciante adotou como forma de pagamento uma máquina de cartões, cuja operadora cobra uma taxa de 6%, 0,06 em cada venda. Para continuar recebendo exatamente o mesmo valor por cada produto, ele resolveu aplicar um reajuste nos preços de todos os produtos da loja. Ou seja, antes ele cobrava um valor, agora, como a máquina vai pegar uma parte desse valor, ele vai ter que aumentar o preço. Porque se ele aumentar o preço, a máquina tirar um pouquinho, ele volta para onde ele estava. E a gente tem que calcular esse valor. Então, vamos supor que eu olhei para essa questão e eu não sei o que fazer. Como eu sempre falei, nosso objetivo é tirar coisas da nossa frente que a gente não vai usar. E a gente pode olhar direto nas alternativas. Vamos tentar olhar nas alternativas aquilo que a gente já pode descartar. Então, olha essa primeira. O valor novo é igual a P mais 0,06. Isso daqui não está em porcentagem, gente. Se você só adiciona mais 0,06, é um número mesmo. Vai ser o valor, se antes custava R$90, agora vai ser R$90,06. E isso não faz sentido nenhum com uma taxa, quando a gente está trabalhando com porcentagem, está trabalhando com proporções, com multiplicações. Adicionar 0,06 está adicionando 6 centavos para cada valor. Não faz sentido para a questão. Ela parece muito. É um valor muito pequeno e muito para ser generalizado. Porcentagem, você trabalha com multiplicação, porque você está aplicando um valor total. Você só adicionar 6 centavos, pode ser que vai dar certo, só se o valor for muito baixo. E aí, qual que é o nosso objetivo? A gente corta essa alternativa direto. Deixa eu só passar para cá. Isso daqui.
para facilitar para mim, porque para eu permitir a pessoa entrar aqui. Só ver isso daqui. Isso. Boa tarde, pessoal que entrou depois. Boa tarde, todo mundo. Estou só conversando sobre uma questão que não é exatamente difícil, mas ela é um pouco complicada de entender o que ela pede da gente, que veio desse simulado, e eu achei importante tomar um tempinho, porque ela em si, quando a gente for resolver, ela não vai ser tão difícil. Então, voltando, só a gente tirou essa alternativa já da nossa frente, porque ela parece muito inviável. Você só adicionar 0,06 não vai te dar um resultado geral para todo valor. Outra coisa é a C, que está multiplicando 1,6. A gente já viu que 0,6... Opa, esse 0 ficou aqui. 0,6 é 60%. Aqui no enunciado todo, a gente está trabalhando com taxas de 6%. É uma mudança muito grande. Como é que a gente vai estar trabalhando sempre enquanto as outras alternativas trabalham com números muito mais próximos, lembrando que 0,94 é 1 menos 0,6. Então, trabalhar com 1,6, você multiplicar um valor, vamos supor que antes custava, até útil, vamos supor que antes custava R$100. Se eu multiplicar isso aqui por 1,06, eu tenho R$106. Isso faz sentido. Agora, se eu multiplicar isso daqui por 1,6, eu tenho R$160. Então, da mesma forma que esse daqui era um valor muito baixo, era um valor sem sentido, essa proporção está muito alta. E quando eu não sei o que fazer, eu tenho que tirar aquilo que parece inverossímil para mim. Eu tentar trabalhar, porque se eu não souber como fazer essa questão, o que eu posso fazer? Eu atribuir valor. Ao invés de eu trabalhar com P e com V, eu testo com 100, com 90, e isso vai ser útil depois quando a gente resolver fazer a prova real. Mas vamos tentar resolver a questão direto agora. A gente já tirou duas alternativas que não faziam sentido ali, que eram ou muito altas ou muito baixas. Vamos tentar trabalhar com o que a gente tem agora. Deixa eu aumentar aqui a borracha. Isso. Foi. Então, a gente tem uma taxa. Deixa eu apagar um pouquinho. A gente tem uma taxa de 0,06. E a gente quer relacionar o quê? A gente pode ver até nas questões. A gente quer relacionar V, o novo valor, com P. A gente quer saber qual que é a relação desses termos. Vou até deixar um pouquinho mais espaçado aqui. Valor com P. E a gente tem que olhar o que está acontecendo. O nosso objetivo é descobrir o valor que ele está recebendo de verdade. Ou seja, o valor que ele vai continuar recebendo tem que ser igual ao valor que ele recebia antes da operadora da máquina cobrar uma taxa. Então, vamos olhar. Quanto é que ele está recebendo agora? Ele está recebendo o valor total do produto? Não, porque ele está sendo cobrado uma taxa dele. É essa taxa que está complicando a nossa vida toda. Então, aqui, o que ele está recebendo, e vê se você concorda comigo, é o valor menos a taxa. Vamos chamar a taxa de I. O valor menos a taxa que estão tirando dele é o quanto ele recebe, certo? O quanto ele está cobrando, menos a taxa da operadora, é o quanto ele vai estar recebendo. E isso tem que ser igual ao que ele recebia antes, que era o valor simples da mercadoria. Ou seja, antes ele recebia P. Agora ele está recebendo V menos I, o novo valor menos a taxa. E quanto que é essa taxa? Por isso vocês vão ver que a conta de matemática não é tão difícil. A taxa não é de 0,06? Então, beleza, 0,06. Ah, mas é só 0,06? Senão isso daqui estaria certo. Não, a gente está falando de porcentagem. Porcentagem é sempre uma proporção aplicada, né? Então, é a taxa de 6% em cada venda. O que é cada venda? É o valor que ele está cobrando.
o 0,06 é no valor do produto. Se ele cobra R$100 em um produto, a operadora vai estar cobrando R$6 de volta. Então, é um valor aplicado no produto. Então, essa taxa, deixa estar aqui do lado, e é igual a 0,06 V. Lembrando aqui no enunciado, até fala para a gente uma taxa de 6% em cada venda, ou seja, no valor. Então, eu continuo minha conta. Isso daqui, e agora vai ficar cada vez mais fácil. Por quê? Isso daqui, que antes eu não tinha ideia de como resolver, agora é uma conta normal. Qual que é a primeira coisa que eu faço? Eu tenho que lembrar que V é a mesma coisa que 1 vezes V. Por quê? Porque aí eu fatoro. Aí eu consigo juntar termos em comum. V vai estar multiplicando todo mundo, vezes V aqui, multiplicando vezes 1. Aqui, menos 0,06. Deixa eu só autorizar a pessoa aqui a entrar. Aqui. Certo. Foi. Então, aqui é 1,06. 006. Não, 0,6, ok. Vamos voltar um pouquinho essa parte. A gente viu que o que ele recebe é o valor menos a taxa, e isso tem que ser igual ao valor antigo. O que a gente fez? A gente descobriu que a taxa é 0,06V, certo? 6% da venda, até o V de venda. E aí, agora a gente só está juntando para a gente conseguir resolver essa conta. Deixa eu desligar aqui. A gente está tentando resolver essa conta. Então, como a gente tem o V daqui, a gente consegue isolar os termos. Antes, se eu não visse que tinha um aqui, eu ia ficar um pouco perdido em como resolvia. Mas agora é uma conta simples. V está em todos os lugares. Quantas vezes eu tenho que multiplicar V para dar 1 vezes V? 1. Quantas vezes eu tenho que multiplicar V para dar menos 0,06V? Menos 0,06. E isso é nada mais do que 0,94V. Vou só apagar aqui em volta para a gente poder ter mais espaço. Deixa eu aumentar aqui. Isso. Então, toda essa conta, eu descubro que isso daqui é 0,94V. Vou voltar para cá. Agora eu vou fazer aqui em cima, por conta do próprio espaço. Mas então, eu descobri que V menos I é igual a 0,94V que é igual a P. Por quê? V menos I é o valor que ele está recebendo. Isso aqui é igual a 0,94V, ou seja, o valor descontado da taxa da máquina. É igual a P. Só que o meu enunciado, ele pede aqui, ó, o V isolado. Isso daqui não é problema algum, porque a gente vê que isso daqui é só eu passar esse 0,94 para cá. Só que ele vai estar dividindo. Então, tendo tudo isso em vista, tendo tudo isso em vista, a gente pode apagar todo o resto, para não dificultar nossa visão de tudo aqui. Isso. A gente pode apagar isso tudo e simplesmente resolver uma continha. Isso daqui, se 0,94V é igual a P, então P sobre 0,94 é igual a V. Lembrando, gente, que eu fiz passo a passo. Cada pequena etapa de fatoração eu fiz aqui. Numa prova, a gente não necessariamente faz isso. Quando a gente descobre a conta, a gente resolve ela muito mais rápido. Mas eu quis fazer passo a passo, para caso alguma coisa tenha ficado para trás, no que a gente estava estudando, a gente pegar agora. Mas vocês percebem que a dificuldade nessa questão estava em compreender exatamente como isso aqui funcionava, e depois uma matemáticazinha de 0,94V igual a P, que tem a dificuldade de não ter números. Mas a gente pode perceber
que os números eles podem ajudar a gente. Como assim? Vamos supor que o valor do produto é 100. O valor novo do produto é 100. Eu ia te perguntar isso, Lucas, porque eu calculei pelo 100. O 100 é útil. Se der tudo certo nessa conta, não tem problema. A questão é você... se essa parte daqui estiver correta, se você conseguir estabelecer essa relação tranquila, não tem problema nenhum. Só usam P e V para não ser uma questão, talvez trazer um pouco mais de dificuldade. Mas é útil, até se você fez por esse método aqui, só fazendo com as letras, aplicar um valor, porque tem que dar certo para qualquer valor, né? A gente está trabalhando com letra, a gente tem que dar certo para todo valor. Então, se V for igual a 100, quanto que é 0,94V? Aqui. Peraí, deixa eu fazer... 4V é igual a P. Então, isso daqui, 94, é igual a P. E aí, então a gente vê que P teria que ser 94, o valor que ele está recebendo antes. A gente percebe que o mesmo valor que ele está recebendo aqui, se a gente fizer pelo outro lado, vai dar certo também. Porque se P é igual a 94, aqui, opa, 4V é igual a 94, opa, ficou muito apertado. Se 0,94V é igual a 94, e eu dividir, se eu tirar esse 0,94 daqui e eu passar para cá dividindo, V vai ser igual a 100. Então, para os dois lados que eu faço essa conta, vai dar certo para mim. Mas todo o resto do meu raciocínio, ele tem que estar certo. Porque eu posso simplesmente fazer uma conta que dá certo aqui, beleza, deu certo com 100 e tudo. Mas primeiro, pode só dar certo com 100, e eu não vou ter tempo para testar com outros números. E segundo, pode fazer sentido naquele exemplo, mas pode ser o que o enunciado não esteja me pedindo. Por isso que é perigoso substituir toda hora, porque você pode cair ou em um caso específico, ou você pode tá com a lógica toda enganada e você não perceber porque a sua matemática está certa. Então é meio que um embate entre a lógica e a matemática. Mas a gente vê que quando a lógica está certa, a matemática também vai estar, sempre. Então, deixa eu voltar aqui. Essa questão, por isso que eu tentei trabalhar um pouco com vocês. A alternativa dela, eu nem lembro, eu acho que é C ou D, eu acho que é D. Isso é D. Eu quis trabalhar com vocês justamente porque ela é uma questão difícil. A gente viu na prática que é. A maioria das pessoas teve uma dificuldade grande de fazer ela. Eu mesmo já tive que parar ela várias vezes assim para ver se eu lembrava exatamente por quê. Porque ela pega aquele conceito que a gente conhece e ela mexe completamente em como a gente vê ele. Então, por isso que era importante eu trazê-la com vocês, porque a gente viu que dava para resolver em 3 minutos? Dava, se você tivesse bem seguro do que você estava fazendo. Se você já interpretasse que você tinha que fazer V menos a taxa e igualar a P. Se você conseguisse olhar, e aí você pode olhar até para os outros valores. Se você multiplicar 0,94 vezes 1,06, vai ser um valor até um pouco baixo comparado. Ou você pode pensar que esse aqui não faria sentido. Mas tudo isso eu não quis aplicar diretamente. Por quê? Porque aí você já está com uma segurança grande o suficiente com a matéria que daria para resolver normal. E aí a gente pode se complicar só por querer simplificar demais, né? Então, a gente viu aqui que ela tem uma lógica difícil, mas uma matemática simples, uma matemática de pegar simplesmente passar 0,94, fatorar esse lado, e passar para o outro e resolver. Não pede nem para fazer conta. Mas é uma questão difícil? Não é à toa que foi cobrada pela FUVEST, que é um dos vestibulares mais difíceis do país em si. Justamente é um vestibular muito concorrido, mas eu achei interessante trazer por vocês. Alguma dúvida, pessoal, em qualquer parte dessa questão, em coisa do tipo? Se quem marcou errado, não precisa ter assim, vergonha nenhuma, justamente. É uma questão
complicada. Eu garanto que eu provavelmente teria tropeçado um pouco nela, mas que é interessante a gente ver também, ter essa noção de que das pegadinhas que podem cair, porque aí quando elas caírem de novo, a gente já vai estar treinado para elas, a gente vai estar vacinado para elas, literalmente, que aí a gente não cai mais nelas, e aí vira uma questão que era média, ou que era difícil, ficou fácil para a gente, mais ponto, que a gente pode considerar mais outras coisas para focar. Ficou um pouco de dúvida, Ramon? Em que parte? Na parte da taxa? Na matemática? Aqui. Deixa eu voltar um pouco isso daqui. Eu acho até legal fazer ela mais uma vez, só que fazer ela mais rápido. Assim, fazer ela direto, assim, sem tentar passo a passo, porque às vezes o passo a passo vai esquecendo uma parte de trás, ou vai se perdendo um pouco. Aqui. Foi. Na parte da taxa. Ok. É tranquilo. Aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho. Voltar aqui. Ótimo. Então, voltando para a questão. Um comerciante adotou como forma de pagamento uma máquina de cartões, cuja operadora cobra uma taxa de 0,06 em cada venda. Vou deixar aqui. Tô com a borracha. Isso. Em cada venda. Uma taxa de 0,06 em cada venda. Ok. Para continuar recebendo exatamente o mesmo valor por cada produto, ele resolveu aplicar um reajuste nos preços de todos os produtos da loja. Ou seja, antes as coisas valiam tanto, agora elas estão valendo mais. Por quê? Porque agora a maquininha do cartão está cobrando algo dele. Para ele poder receber, está cobrando uma taxa de 6%. Se pera o valor da mercadoria antes da adoção da máquina, o novo valor V deve ser calculado por. Então, a gente olha tanto pela questão quanto pelas alternativas, que a gente tem V de um lado e P do outro da equação. Espera aí. Que a gente tem que relacionar essas duas grandezas. Qual que era o valor antigo, que era o P, e o valor V. E aí, qual que é a chave dessa questão? Você vê o que ela está pedindo. Qual que é a relação entre esses valores? É total? Não. O que ele está querendo manter é o quanto ele recebe. O quanto ele recebia antes pelo valor tem que ser o quanto ele está recebendo agora, depois que a máquina vem e pega uma parte. Então, vamos ver o que essa máquina pega. A taxa dela é de 6%. Quanto é que esse cara está recebendo agora? Ele está recebendo o valor total menos uma taxa. Para tudo que ele vende, vem essa máquina e pega um pouco, alguma parcela, 6%. Então, o que ele está recebendo, está entrando no bolso dele, que é o que ele está pedindo na questão, é esse valor que ele está vendendo menos a taxa. Aí vamos chamar essa taxa de I agora. Aqui, vamos chamar ela de T dessa vez, para ficar mais perto, ficar mais... Isso, vamos chamar ela de T. V menos T. Isso aqui, o que a gente tem do lado daqui? Aqui a gente tem o quanto ele está recebendo agora. O valor que ele está vendendo menos a taxa. Do lado de cá é P. Antes, quando ele não tinha que pagar taxa nenhuma, ele recebeu o valor total. Então, a gente agora já tem uma relação entre o quanto ele recebe agora e o quanto ele recebia antes. E a gente tem que igualar isso. Qual que é o próximo passo? Simplesmente descobrir qual que é o valor de T. Mas isso a questão deu para a gente. Ela não colocou T igual a 0,06V, mas ela deu isso em texto para a gente. Por isso que é importante a gente sublinhar, a gente pegar essas informações antes. A taxa é 6% em cada venda. Como assim? Primeiro, quanto que é 6%? 0,06. Lembrando, decimal para porcentagem, 0,06. Duas casas decimais para unidades. Mas isso aqui, 0,06, simplesmente assim? Não. Porcentagem é um valor aplicado, né? A gente tem um valor total e a gente só pega a porcentagem. É 0,06 em cada venda. O quanto que ele está vendendo é o novo valor, né? Ele não está vendendo pelo valor antigo, está vendendo agora pelo valor novo, pelo V. Então, é 0,06 V. Para cada coisa que ele vender, vamos supor que ele venda, sei lá,
que ele venda copos. Para cada copo que ele vende, a taxa pega 0,06 daquela venda, para toda venda que ele faz. Então, se a gente já tem essa relação daqui, agora vira matemática simples. V menos 0,06. Opa. 0,6 V é igual a P. E isso vira V é igual a P sobre 0,94. Porque dividido por 0,94, depois se resolver, até fazer de novo é interessante depois, mas quando você resolve isso daqui, fica 0,94V, e você simplesmente passa para o outro lado. A questão não pede para a gente resolver qual o valor exato. Todas as alternativas são em letras, então a gente só tem que descobrir essa relação. Fechou? Aqui. Deixa eu voltar um pouco. Tirar isso daqui. Foi, finalmente saiu da tela. Certinho, Ramon. Pessoal, então vamos finalmente para o assunto da aula de hoje. Lembrando, eu vou tentar fazer uma resolução ou comentada ou rápida das outras questões, principalmente daquelas que tiveram um pouco mais de dificuldade, porque eu acho importante ter esse espaço, mas eu não quero tomar o tempo inteiro da aula para resolver todas as questões, porque nem todo mundo fez o simulado, apesar de que eu sempre recomendo fazer. Segundo, porque eu espero que a gente tenha ainda muitos simulados, então a gente acabaria ficando muito para trás se a gente pegasse todas as aulas sempre para fazer cada simulado. Então, certinho. Vamos começar o assunto finalmente de hoje, que é conjuntos numéricos. Conjuntos numéricos é um assunto fundamental porque é a base da função. Da mesma forma que as operações é a base da faturação, que depois vai para a porcentagem, conjunto numérico é a relação fundamental que a gente vai ter entre as funções, que a gente vai ver mais para frente. E aí, a nossa ideia é primeiro entender o que são esses conjuntos, como é que eles funcionam, entender algumas propriedades, e vamos ver até onde a gente vai na aula de hoje, né? Já tomou um tempo considerável. Mas, basicamente, o que são os conjuntos? São agrupamentos, ou seja, grupos, literalmente grupos de elementos distintos. Ou seja, literalmente é um grupo. É um grupo, existem vários elementos, eles se juntam e formam um conjunto. E aí, como é que funcionam as relações entre isso? Deixa eu pegar aqui a caneta. Isso, o apontador. Se eu quero dizer que algum termo, aqui dizemos x, mas pode ser 3, que ele pertence a um conjunto, eu escrevo assim, x, esse Ezinho, A, que eu leio literalmente como x pertence a A. Quando eu falei que matemática é uma linguagem, é nisso que eu quero dizer. Você esse Ezinho significa literalmente pertence a. Então, quando eu falo x pertence a A, vamos ver com um exemplo? A gente tem esse conjunto B, que é igual a 3, 5, 7 e 9. Ou seja, esses números, 3, 5, 7 e 9, estão juntos em um conjunto chamado B. Eu posso dizer que 3 pertence a B. E como é que eu falo isso matematicamente? Ao invés de escrever 3 pertence ao conjunto B, eu escrevo 3 Ezinho B. E a mesma coisa para não pertence. Qual que é a diferença? É esse risquinho, esse sinal de proibido ou de não, que a gente vê tanto em placa de carro, funciona da mesma maneira. X não pertence a A se esse Azinho tiver cortado. Como assim? Agora o nosso conjunto P é diferente. É 4, 6, 8 e 10. A gente não tem um 3 ali dentro. 3 não pertence a B. Então a gente escreve 3, Ezinho cortado, B. 3 não pertence, ele não está ali dentro. Eu tenho literalmente os termos estão aparecendo para mim e eu não vejo um 3 ali. E aí a gente pode relacionar agora conjuntos entre si. Aqui a gente está relacionando elementos. A gente tem o termo 3 e a gente tem um conjunto inteiro. Aqui a nossa ideia é relacionar um conjunto de uma vez, ou seja, A com B. Deixa eu só permitir a entrada aqui. Aqui. Certinho. Perfeito. E a gente pode relacionar um conjunto com outro, que a gente chama de continência. Eu não gosto desse termo porque não traz muita ideia do que ele quer dizer. Quando eu escrevo A, deixa eu voltar com a canetinha. Opa.
Olha que coisa bonita que eu fiz. Ok. Quando eu escrevo A, Uzinho B, o de lado, eu quero dizer que A está contido em B. Como assim? Eu agora tenho dois conjuntos. A e B não é mais um valor só. São conjuntos, são grupos. E eu quero ver como é que um está relacionado com o outro. Então, eu tenho o conjunto B, 4, 6, 8 e 10. E eu tenho o conjunto A, que é simplesmente 8 e 10. Deixa eu apresentar de novo. Isso, que é simplesmente 8 e 10. Você concorda comigo? 8 e 10 não, 4 e 8. Então, você concorda comigo que 4 e 8, esse grupo 4 e 8, eles estão aqui dentro? Eles não estão juntos. Tem o 6 aqui no meio. Mas eles estão aqui dentro. Não tem um termo aqui no A que eu não veja aqui dentro. Então, o conjunto A está contido no conjunto B. Contido totalmente. Todos os termos do A estão ali dentro do B. Então, ao invés de eu escrever o conjunto B, escrever o conjunto A e dizer que o A está contido no B, eu simplesmente escrevo A contido em B. Com esse sinalzinho aqui. Eu vou, obviamente, postar os slides. É legal a gente se acostumar com isso, porque os conjuntos, eles são úteis para a gente entender, eles são úteis para a gente representar matemática. É literalmente a linguagem matemática. Mas repara que o B, ele não está contido em A. Tem muitos termos de B que A não tem. B, inclusive, é maior que A. Tem mais termos. Então, B não está contido em A. E a lógica é a mesma. É o mesmo sinal, só que com um tracinho, quando B não está contido em A. Do resto, agora a gente só vai trabalhar com alguns conjuntos mais especiais para a gente poder entender um pouco mais sobre eles. Se eu tenho um conjunto que não tem elemento algum, a gente chama de conjunto vazio. É um conjunto que não tem elemento algum. A gente ou usa esse sinalzinho aqui, que é um zero cortado, ou a gente representa, que nem a gente representou isso daqui, com 4, 6, 8 e 10, representa ele sem nada. Ele é um conjunto sem nenhum elemento. É como se fosse o zero da gente. E a mesma forma, o conjunto universo é o conjunto com todos os elementos, que normalmente é uma letra U de verdade, que é o conjunto universo, que é só para representar meio que o oposto do conjunto zero. E aí vamos ver um pouquinho de como esses termos, esses conjuntos se relacionam mais diretamente. A gente já viu como é que funciona o tamanho deles, elementos entre eles, mas por que eles são úteis, como é que eles se relacionam? E representar visualmente é muito importante. Se a gente tivesse num quadro, seria muito mais fácil. Por isso que a gente traz essa imagem aqui, que é basicamente, se eu quero falar, eu tenho dois conjuntos sempre, A e B aqui. Se eu quero falar do conjunto A e do conjunto B, são dois conjuntos diferentes, A e B, tranquilo, normal, que nem em português, A e B. Se eles se tocarem, eu posso, agora, nesse conjunto aqui, eles estão separados. Se eles se tocarem, aí começa a ficar interessante. Aí eu começo a ter partes diferentes. A união de B é literalmente os dois conjuntos unidos. Vocês percebem que meio que um pedaço deles, se eu fosse completar, tá faltando. Mas é porque os dois compartilham. Quando eu falo a união de B, é todo aquele espaço. É como se eu juntasse essas duas bolas e elas estivessem literalmente conjuntas. E a gente representa com esse U de união. Mesma coisa interseção. Agora eles estão juntos, só que para mim só interessa aquilo que eles compartilham, aquilo que os dois têm, que é esse pedacinho daqui, que a gente trabalha com esse 1 invertido. Então tem muitos usos, tem para o lado, para o outro, tem invertido, é complicado. Mas a gente assim que terminar isso aqui, a gente volta para tentar fazer uma revisão de cada um deles, certo? Então, a interseção é só aquilo que os dois têm ao mesmo tempo. A união é juntei o que tinha em um e o que tinha no outro, eles não precisam compartilhar, assim, realmente juntamos. Todos os termos que cada um tem, isso inclui aqueles que eles têm em comum. Interseção é só aquilo que eles se encontram, aquilo que eles têm interseção, aquilo que eles se interceptam, ou seja, que eles compartilham. E aí, tendo noção do que é a união de B e a interseção, fica mais fácil entender o que quer dizer A menos B. A menos B é todo o conjunto que eu tenho em A, menos aquilo que a gente tem em comum com B. Então, dizer A menos B
e o menos é que nem a gente vê na matemática toda, é a mesma coisa que eu dizer A menos a interseção. Você percebe que eu tinha um conjunto inteiro A e eu tirei só aquele pedacinho que ele também tem B. Então, uma outra forma de representar é A menos interseção. Isso. Tem mais algo? Isso. Podemos voltar aqui. Vamos fazer só uma recapitulação de todos os usos que a gente tem em todos os termos. Pertence e não pertence é esse Ezinho, que é elementos em conjuntos. Sei que 3 pertence ao conjunto, o conjunto aqui 3, 5, 7, 9. Não pertence a mesma coisa. Estar contido é como se fosse literalmente um elo de uma corrente, um elo de uma cadeia, que ele é umzinho de lado, como se ele conectasse aqueles pontos. Está contido. Mesma coisa, ele sem ele com esse tracinho. Conjunto de todos os elementos do universo é um U de verdade. Vocês percebem que sempre esses daqui eles são um pouquinho mais alongados. Você dá para perceber a diferença porque eles estão mais separados ou eles são um pouquinho mais alongados, são mais magros do que um U de verdade. Então, isso daqui a gente pode até não leva em consideração como operação, mas isso aqui é importante. Quando a gente fala de união, a gente usa esse U. Quando a gente fala interseção, invertido. E o que quer dizer complementar? Ou seja, complementar de B em relação a A. Ou seja, que é essa mesma operação. É tudo aquilo que tudo aquilo que A tem que B não tem, ou seja, A menos B. É a mesma coisa eu dizer, eu tenho dois conjuntos diferentes, um está dentro do outro. Eu quero saber, tudo bem, mas para B se tornar A, o que me falta? O que preciso complementar? A gente vê isso em ângulos, em geometria, ângulos complementares. É aquilo que falta para a gente, que se unidos, eles se tornam um termo maior. E aí é só a maneira de a gente representar A menos B, se B estiver dentro de A. Como a gente vê aqui visualmente, quando eu falo complementar de B em relação a A, eu quero referir a todo esse espaço aqui que A tem, mas B não tem, que é a diferença entre os dois. E aí, como é que a gente representa esses conjuntos, que a gente fica trabalhando muito com a teoria, fica puxando a gente para fora e a gente não consegue ver a aplicação prática? A gente pode tanto enumerar, listar esses termos, que nem a gente viu aqui. Se eu quisesse botar todos os termos de 0 a 100, eu tenho que fazer 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, fazer tudo isso, ou eu utilizo a linguagem matemática. E é para isso que os conjuntos existem. A matemática ela nunca deixou de ser para gente preguiçosa. Por quê? Porque ao invés da pessoa escrever de 0 a 100, ela pega e inventa uma linguagem própria. Tudo isso aqui que vocês viram, complementar, união, tudo isso serve para quê? Para a gente pegar esse termo gigante, ter que literalmente escrever de 0 a 100 ou de 0 a 1 milhão, e a gente poder representar eles em uma linhazinha. Então vamos tentar ler essa linguagem matemática. Lembrando, isso aqui quer dizer a mesma coisa um e outro. Então, o conjunto A é igual a X pertencente aos inteiros. O sinal de pertence está aqui. O que são os inteiros? A gente vai ver, mas são números inteiros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, menos 1, menos 2, números que não são quebrados. Então, x pertencentes aos inteiros, tal que, esse tracinho significa tal que, x está entre x é maior ou igual a 0, menor ou igual a 100. Ah, ficou muito complicado? Olha para esse lado daqui. É a mesma coisa. Quando eu tive que escrever, era a mesma coisa. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 significa todo número, ou seja, todo x que é tanto igual, que vai de 0 a 100, ou seja, maior ou igual a 0, por isso tem o igualzinho, menor ou igual a 100. Ou seja, em vez de representar todo esse número, eu utilizei esse conjunto, essa linguagem inventada, para a gente poder representar esses números. Outra maneira de representar é que nem a gente tinha aqui, que a gente tinha essas bolinhas, a gente usava, que a gente chama de diagrama de Venn, que a gente pega literalmente uma bola, um círculo, e a gente coloca todos os nossos números aqui. Isso vai ser útil na matemática. Infelizmente, gente, essa parte daqui, eu lembro que eu penei muito no ensino médio,
Por quê? Porque eu não gostava de ter que desenhar círculo, eu não gostava de ter que ocupar espaço no caderno. Eu sempre fui muito mais do prático. Ou escreve tudo, ou faz assim. Mas isso aqui é útil porque a gente consegue ver fisicamente os números que a gente está trabalhando. Isso tira a dificuldade, querendo ou não. Então, vamos conhecer então esses termos todos que a gente estava trabalhando e conhecer um pouco mais dessa linguagem nova que a gente está inserindo. Primeira coisa, ficou alguma dúvida, algum ponto que vocês preferem passar de novo ali? Porque realmente é como se eu estivesse ensinando vocês uma língua nova do nada. Então é natural ter dificuldade, querer ver de novo. Chat, certeza. Se não, vamos tentar indo. Qualquer coisa vocês me param, por favor, gente. Não existe pressa aqui, porque não é realmente fácil ter que aprender toda uma linguagem de uma só vez. Vocês veem aqui, justamente, é uma das aulas que a gente menos faz conta, é só mais teoria. Então, o que são o conjunto dos números naturais? Agora a gente vai trabalhar com os números com conjuntos que são realmente práticos para a gente. Da mesma forma que aqui eu usei os inteiros, deixa eu pegar o apontador de novo. Eu usei os inteiros, agora vamos tentar trabalhar com mais alguns. Conjunto dos números naturais. São números inteiros não negativos. Inteiros aqui no sentido literal. São números que não são quebrados, são negativos. É aqueles números que a gente aprende primeiro na escola. Do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até infinito, mas inteiros. É aquele número que a gente começa contando. Certinho? E os números inteiros é quando você pega os naturais e coloca os negativos juntos. Então, é o mesmo princípio, só que vai tanto para trás quanto para frente. Então, vai menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, da mesma maneira. Perceba que os naturais estão contidos nos inteiros. Os naturais, do 0 ao infinito, eles estão aqui dentro. Só que os números inteiros, eles adicionam termos novos. Números racionais. Esse aqui é uma questão difícil de conseguir escrever de maneira fácil. Por isso que a matemática perde a gente, porque olha a dificuldade de entender isso daqui, de você ver de primeira. Isso quer dizer, x pertence a quê? Aos racionais. A gente está chamando os racionais de quê? Que vem de quociente, que a gente vem trabalhar na divisão. X pertence aos racionais, tal que x é igual a A sobre B. O que isso quer dizer? X pode ser representado por uma divisão, certo? X pode ser representado por qualquer divisão. E A pertence aos inteiros e B pertence aos naturais. Como assim? Poderia ser inteiros aqui também, mas é mais para naturais não negativos, no caso. X pertence ao conjunto dos racionais, tal que, os dois pontos significam a mesma coisa que aquele tracinho, tal que x é igual a A sobre B, sendo A pertencente aos inteiros e B aos naturais. Ou seja, todas essas duas linhas de explicação, ou essa linha confusa, cheia de letras que a gente não entende direito, para dizer que é todo número que você pode escrever como uma fração. Todo número. Ou seja, tanto 2, que é, sei lá, 2 sobre 1, ou 4 sobre 2, quanto 3 sobre 2, quanto 1 sobre 2. Então, todo número que você consegue escrever como uma fração, e isso inclui os números inteiros anteriores, e adiciona mais alguns, você chama de números racionais. Então, perceba que os inteiros estão contidos aqui dentro. Mas a gente tem mais termos, agora todo número que tem fração. E olha como é difícil conseguir escrever isso em uma ideia. Por isso que a matemática ela teve que inventar essa linguagem toda para que ela pudesse passar aquilo que ela tem como uma regra universal. Isso daqui, qualquer número que você pegar que tiver aqui dentro, ele vai ser um racional. Mas é um pouco difícil para a gente ver de uma vez. Então, aqui alguns exemplos. Todo número que você pode escrever com uma fração. Isso vai tanto dos inteiros, menos 5, eu posso escrever menos 5 como uma fração. Eu posso escrever menos 15 sobre 3, eu posso escrever menos 5 sobre 1. Tanto aqueles números que você só escreve como fração, ou como números decimais. Então, isso vai do menos 5, menos 3 sobre 5, menos 0,15, 0, 1, 3 sobre 2, 9 sobre 4. Todo número que puder escrever como uma fração,
são chamados de números racionais, com a letra Q. E os números irracionais, como os próprios nomes dizem, eles não podem ser escritos como uma fração. Você não consegue escrever como uma fração. Então, são números com decimais infinitos. Por exemplo, o π, que vocês já devem ter trabalhado, ou que vocês vão trabalhar muito em geometria espacial, ou em trigonometria. Mas são números que eles são infinitos. Se você quiser escrever eles, pegar eles e colocar em um decimal, você vai passar a sua vida inteira e você não vai chegar no final deles. São números com decimais infinitos que não são dízima periódicas, ou seja, dízima periódica são aqueles que é 0,333333 até o infinito. Esses dá para a gente representar como fração, a gente vai mostrar para vocês. Mas é aqueles que eles são infinitos e vão mudando. Então você não tem como saber exatamente qual é a próxima casa. E aí eles, como a gente também tem que representar eles, a gente tem que incluir eles na nossa conta, nossas funções, a gente chama eles de irracionais e representa com a letra I. Então percebe aqui, os racionais são tanto números inteiros, como 4, quanto números com casas decimais, 1,5 a gente pode escrever como fração, 3/2, quanto dízima periódica, que são aqueles números que eles vão se repetindo infinitamente, mas é o mesmo termo, ou é o mesmo número, ou é 0,45, 45, 45. Nesse caso, é o 0,88888 infinito, que a gente pode representar como uma fração, 8/9. E os irracionais são aqueles que não dá. Você pode tentar, você não vai encontrar uma fração que seja exatamente esse número. É o π, é esse número aqui, que eu não vou nem tentar ler. Raiz de 2, não lembro se é raiz de 3, eu acho que é raiz de 3 também. Mas são números que a gente trabalha com eles. Vocês vão ver eles muito em geometria plana, em trigonometria, geometria espacial. Eles existem, a gente pode representar eles, por isso que a gente pode representar a raiz deles aqui, raiz de 2 e raiz de 2. A gente só não consegue escrever ela inteira. Π é um número. Ele é um número muito importante. É um número todo que envolve círculo, que envolve esfera, usa π. Mas a gente não consegue representar. Por isso que é algo até interessante. O ser humano é completamente incapaz de produzir uma esfera perfeita. Completamente incapaz. Tudo que vocês virem que é uma esfera, aquilo, na verdade, tem a angulação está errada. Ela tem algum ponto que ela não é esférica, que ela é um pouquinho achatada. Por quê? Porque para você produzir uma esfera, você precisa reproduzir π. E a gente não tem como calcular exatamente aquela quantidade de material. Por quê? Porque é infinito. A gente sempre vai estar um pouquinho errado. Você pode ir muito longe, mas você ainda vai estar um pouquinho errado. Então a gente precisa trabalhar esses números juntos. Mas você repara que os racionais e os irracionais, eles não conversam. Um número que é racional, ele não é irracional ao mesmo tempo. Se eu posso representar ele com fração, ele não é irracional. Então a gente agora tem dois grupos completamente diferentes. E a gente une eles para a gente trabalhar com todos os números que a gente vai ver no ensino médio. Então, todos os números que vocês vão trabalhar no ensino médio estão dentro dos números reais. O conjunto dos números reais, que é a união entre aquilo que é irracional e aquilo que é racional. Aquilo que a gente pode representar com fração e aquilo que a gente não pode. A gente chama ele de números reais. Então, aqui um resumão, que é os naturais, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, números inteiros, que a gente acrescenta negativos, racionais, dízimas periódicas e frações, dízimas periódicas e todos os outros tipos de fração, e irracionais, e os reais, que juntam todos. Tem mais? Tem. Existem números complexos, que são raiz quadrada de número negativo. Lembra que a gente falou sempre que não dá para fazer raiz quadrada de número negativo? Então, na prática não dá, mas a matemática ela é teórica. E isso acabou sendo útil para a gente. Só que, como a gente está trabalhando com algo que a gente não vê na realidade, vocês não vão precisar ver isso no ensino médio. Só aqueles que quiserem ou que resolverem atrás de algum curso de exatas na faculdade. Mas são números que existem. Então, assim, raiz quadrada de menos 1 existe? Na matemática existe. Só que na vida real, não. Você não consegue representar ela no gráfico, você não consegue colocar
construir algo com raiz quadrada de menos 1. Mas ela é útil para resolver algumas outras questões. E isso também leva a gente para uma outra notação. Sempre que eu quiser representar um número, um termo sem zero, eu coloco um asterisco. Se eu quiser colocar só os positivos com o zero, é um maisinho, e o contrário, um menuzinho embaixo. Então, sempre que vocês verem, sei lá, inteiros, inteiros com asterisco significa todos inteiros, só que tira o zero da conta. Ele não está contando com a gente. Z com maisinho é todos os positivos, com o zero. E Z menusinho são os negativos. Você pode juntar esses termos, você pode colocar Z com asterisco e maisinho. Significa todos os positivos sem o zero. Enfim, maneira a gente representar. Ficou alguma dúvida, pessoal? Tranquilo, então. Eu acho que vai dar para a gente ver boa parte, talvez só os exercícios que vai ficar. Então, exercícios eu consigo colocar de maneira direta para vocês. Mas vamos estudar um pouquinho mais sobre o diagrama de Venn, antes da gente acabar com a aula. O diagrama de Venn, como eu falei, eles são a outra maneira de representar. É a maneira menos teórica, ela é muito mais prática. Você literalmente escrever um círculo e nesse círculo você colocar os números que você está usando. Então aqui a gente tem um conjunto de 1 a 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, só que eu representei eles espacialmente. Para que isso é útil assim? Não estou gastando espaço à toa? Não. Vamos ver isso com um exercício. Foi consultado um certo número de pessoas sobre emissoras de TV que habitualmente assistem, ou seja, perguntaram para as pessoas qual que é o canal que as pessoas veem. E obtiveram o seguinte resultado. 300 pessoas assistem ao canal A, 270 pessoas ao canal B, das quais 150 assistem ambos A e B, e 80 assistem outros canais distintos de A. Já fica confuso, porque começa o que assiste A, o que não assiste B, o que assiste os dois, o que não assiste nenhum. E aí pergunta qual é o número de entrevistados. De novo, sublinhamos aquilo que a gente precisa. 300 pessoas assistem o canal A. Deixa eu pegar aqui a caneta de novo. Canal A. 270 ao B. 150, os dois. E 80, outros canais. Para a gente resolver, para a gente saber o número de pessoas entrevistadas, qual que é a soma disso daqui, repara que não é só adicionar isso tudo, porque eu estou trabalhando com uma interseção. Então, se eu adicionar tudo de uma vez, vai ter um espaço que eu vou estar considerando ele duas vezes. Então, vamos representar isso daqui. Todas as pessoas assistidas é o D. Todas as pessoas entrevistadas. Algumas assistem A. Algumas assistem B. Algumas assistem os dois. E outras não assistem nenhum. Repara que isso está representado aqui visualmente para mim. Eu tenho o conjunto A e B, que eles têm uma interseção. E eu tenho um complementar, que é o C, por isso que a ideia de complementar é importante, que vai levar a todos os entrevistados. E aí agora é só colocar números. Eu sei quanto que é A, quanto que é B, quanto é interseção e quanto é C. E aí esse aqui ficou até um pouco mais fácil da gente ver. Então eu tenho aqui o C está representado como outro conjunto. Como é que eu faço essa conta? Eu tenho que calcular o que é A menos esse pedaço aqui. Por quê? Porque senão eu vou contar duas vezes. Mais o que é B menos esse pedacinho, mais essa interseção, mais C. Como? Vamos voltar aqui. Quando eu tiver que calcular, eu quero calcular tudo que é A, eu quero calcular cada parte separada, porque aí eu não tenho jeito de contar duas vezes. Se eu contar do menor grau que eu puder, eu não vou estar contando duas vezes. Então, eu separo tudo que é A, tudo que é B, tudo que é interseção e tudo que é C. Aí eu não tenho erro. Eu separei cada termo, eu não tenho como errar. Mas eu tenho que levar isso em consideração quando eu estiver olhando. Por quê? Deixa eu voltar aqui. Isso. Se vocês verem aqui, antes A era 300, agora A é 150. Por quê? Porque a gente está contando tudo que é A menos essa interseção. Vou ver aqui. Tudo que é A menos essa interseção. Mas tudo que é B menos essa interseção.
Então, o que era 300, que é o meu A inteiro, agora, se eu tirar 150, que é o que está aqui dentro, eu fico só com 150 do lado de cá. Se eu tinha 270 em B, eu tirei aquilo que está compartilhado, agora eu fiquei só com 120. E aí, eu não desconsiderei que esse daqui existe. Eu só tirei ele da minha conta para não contar ele 2 vezes. Se eu somasse A mais B, eu ia contar isso aqui 2 vezes. Então, o que eu faço? Eu pego A mais B menos a interseção mais C. Ah, por que faz isso? Porque a gente fez a conta inteira aqui, ó. O que eu estou contando é A menos a interseção, que é esse terminho aqui, A menos a interseção, mais B menos a interseção, que é esse outro pedaço, mais a interseção, mais C. Fazendo matemática pura, eu consigo cortar 2 termos, A menos interseção mais interseção, fica A mais B menos interseção mais C. Ah, mas eu não gostei de decorar essa questão, porque justamente depende do caso. Se a interseção for entre C e B, se a interseção for entre os 3, eu concordo. A melhor forma de você fazer é representa esse diagrama, olha todas as interseções e separa o que é cada um. Isso daqui é A menos interseção, B menos interseção, e a interseção eu conto depois. Se você fizer assim, do menor para o maior, não tem erro algum. E agora a conta é simples. Eu tenho 300 mais 270 menos 150 mais 80. Eu peguei essa fórmula daqui, a fórmula final. Eu descubro que o número de entrevistados total, depois eu tirar essa confusão de quem foi entrevistado nos dois, quem gostava dos dois, depois que eu tirei essa dupla contagem, eu descobri que 500 pessoas foram entrevistadas. Alguma dúvida nesse exercício? Se não, dá para a gente terminar hoje com esse exercício que é um pouquinho maior, que é um motivo para a gente não pegar e fazer uma fórmula só. Em um curso de idiomas, foi feita uma pesquisa com adolescentes para verificar línguas estrangeiras que eles gostariam de aprender. O resultado foi esse. Ó, a gente vê. Eu não estou nem olhando para os números. Por quê? Porque eu não quero confundir ninguém, nem eu quero me confundir. Eu sei que eles se entrevistaram inglês, espanhol, italiano. E depois eu tenho as interseções. Inglês com italiano, inglês com espanhol, italiano e espanhol, inglês, espanhol e italiano. Tem todos os tipos de interseção aqui, até entre os 3. Quantos adolescentes foram entrevistados? Primeiro passo é você escrever isso em um diagrama de Venn. Eu não gostava de fazer isso no ensino médio? Não. Mas se eu não fizesse, eu tenho certeza que eu erraria uma questão dessa. A menos que eu tivesse, assim, muito focado. Porque você vai envolver pequenas continhas que, se você for colocá-las direto no papel, sem o auxílio de uma visão, você não dá conta. Você se confunde. Eu me confundo. Então, é importante, faz esse diagrama. Custa menos o trabalho de você fazer o diagrama, de você fazer os círculozinhos, colocar as interseções. Não precisa ficar perfeito, mas você precisa conseguir enxergar isso. Então, vamos tentar olhar. Eu tenho esses 3 termos aqui. Tenho inglês, italiano e espanhol. Coloquei as letrinhas aqui, as 2 primeiras letras, para a gente identificar. E eu tenho todas as interseções. Eu tenho aqui espanhol, italiano, italiano, inglês, inglês, espanhol, mas a interseção entre os 3. Qual que é o primeiro passo que eu devo fazer depois de fazer isso daqui? Quando eu estou trabalhando com diagrama de Venn, é algo que está ali para me confundir. Uma questão que trabalha com isso está me confundindo, porque ela quer ver justamente quando eu vou contar alguma coisa 2 vezes, quando eu vou desconsiderar uma etapa. Então, qual que é o passo para eu quebrar qualquer questão disso? Eu vou sempre do menor para o maior. Eu vou do interior para expandir até chegar no final. Então, quando a gente fez aqui, a gente trabalha com essa interseção, define ela, depois a gente vê todo o resto em relação a ela. A gente não vê primeiro o inteiro, depois passa para a interseção. Então, a primeira coisa que eu coloco aqui no meu diagrama é quanto essa interseção do meio. É aquilo que está envolvendo todo mundo. Quanto que é essa interseção? Por que ela vai ser importante? Vocês vão ver logo em seguida. Então, 7 pessoas gostariam de aprender inglês, espanhol e italiano, as 3 línguas. Eu coloco aqui no meio.
entre todas. Primeiro passo, eu vou do mais interior que eu posso, para depois eu expandir. Qual que é o próximo passo? Eu vou ver quantas pessoas querem fazer inglês e italiano. Quantas pessoas são? 12 pessoas. Deixa eu voltar aqui no apontador. 12 pessoas gostariam de aprender inglês e italiano. Primeira coisa que eu fiz quando estava fazendo essa conta, eu coloquei 12 direto. E o porquê não é? Porque você, olhando para esse diagrama, você percebe que a interseção entre italiano e inglês é todo esse espaço daqui. Todo esse espaço é a interseção italiano e inglês. Ou seja, esse conjuntinho aqui de 7 pessoas, ele está contido na minha interseção. Olha de novo a anotação de conjuntos voltando. Esse pedaço de 7 pessoas, ele está dentro de um espaço maior, que é a união das minhas duas bolas de italiano e inglês. Elas têm uma interseção e dentro delas tem um espacinho menor, que é onde o espanhol também está ali dentro. Então, se eu colocar só 12 aqui direto, se eu não tirar essa interseção, eu vou estar contando ela 2 vezes. E eu vou perceber só que minha conta está errada quando eu chegar no final e não vai ter mais aluno para colocar nessa história. Eu não vou ter, vai ter mais interseção do que vai ter de aluno. Então, 12 menos 7 é a quantidade de pessoas que fazem italiano e inglês. E eu faço a mesma coisa para as outras 2 interseções. Então, eu vejo que 10 pessoas gostariam de aprender italiano e espanhol e 9 gostariam de aprender inglês e espanhol. Lembrando, eu comecei com mais interior, que é a interseção entre os 3, e agora eu estou indo para um pouquinho mais, mas ainda estou lá dentro. Estou trabalhando com interseção entre os 2. Eu olho primeiro para as interseções. E aí eu vejo que italiano e inglês eram 12 pessoas, só que eu tiro as 7 que querem inglês, italiano e espanhol. Eu faço a mesma coisa. Tinham 10 pessoas que querem aprender italiano e espanhol, eu tenho que contar essas 10, menos as 7 que também querem inglês. E a mesma coisa inglês e espanhol. Depois de fazer isso, aí eu vou para os termos inteiros. Aí eu olho e falo, beleza, 23 gostariam de aprender inglês, 24 gostariam de aprender espanhol e 25 italiano. Aí eu faço a mesma situação. Aqui eu já faço a conta direta, né? 12 menos 7, 9 menos 7, 10 menos 7, para eu não ficar carregando números muito grandes até o final. E aí eu tenho que olhar que o mesmo procedimento que eu fiz quando eu estava trabalhando com essas interseções, que eu tinha que olhar o espaço inteiro que o meu diagrama me mostrava, que estava na minha cara, mas eu me recusava a ver quando eu fiz essa questão errada pela primeira vez, por exemplo, eu tenho que fazer essa mesma situação pro número geral. Por quê? Dizer que 25 pessoas querem aprender italiano, eu tenho que considerar todo esse espaço, todo esse círculo de italiano. Então, eu estou considerando quem quer aprender italiano e inglês, quem quer aprender italiano e espanhol e quem quer aprender os 3. Então, eu tenho que tirar essas interseções. Esse espaçozinho aqui, que compreende isso daqui tudo, esse espaço é 25, menos 5, menos 7, menos 3. E o mesmo vale para inglês e para espanhol. Quando eu falo que 23 pessoas querem aprender inglês, eu falo que 23 querem aprender inglês, mais 5 querem inglês e italiano, mais 7 querem inglês, italiano e espanhol, mais 2 querem inglês e espanhol. Eu não posso simplesmente colocar 23 aqui, porque senão eu vou estar desconsiderando isso daqui, todo esse total. E qual é o meu objetivo? É descobrir quantas pessoas realmente estão sendo entrevistadas. Porque tem tanta interseção que se eu simplesmente somar esses 25 mais 23 mais 24, eu vou estar contando várias pessoas 2 vezes. Essas 7 pessoas eu vou estar contando elas 3 vezes. Então eu vou ter muita gente. E aí, depois que a gente olhou do menor para o maior, que a gente foi expandindo da menor interseção até chegar nos números que não tem interseção, né? Que são esses espaços daqui, a gente simplesmente faz a conta. Beleza, agora eu tenho separado em cada espaço quantas pessoas fazem parte daquele conjunto. Por isso o diagrama de Venn é fundamental, porque sem ele eu vou ficar tudo trabalhando na minha cabeça, vai ficar me confundindo, eu vou contar coisas 2 vezes, eu vou esquecer de partes. Aqui tá visual para mim. Eu consigo ver que tem uma interseção aqui, que tem outra aqui, e tem espaço que não tem essa interseção. Eu fiz essa conta toda,
Agora, eu tenho os números de quantas pessoas tem em cada espaço, sem nenhuma interseção. E vira simplesmente contar. Eu só conto 9, mais 10, mais 5, mais 7, mais 3, mais 2, mais 12. 48 pessoas. Repara que é muito diferente de 23 mais 25 mais 24. Aqui eu ia ter 72 pessoas. Na verdade, eu tenho 48 pessoas, porque eu tirei as interseções da minha cabeça. Aqui, pessoal, tem a conta inteira, depois eu vou fazendo pedaço a pedaço até chegar no resultado final. Mas é basicamente isso, pessoal. Ficou alguma dúvida nesses minutos que nos restam para exercício, sobre alguma questão? Tranquilo, então, pessoal. Se tiver qualquer outra dúvida, vocês podem me chamar. Vocês têm um e-mail, vocês têm um número. Esse pedaço de conjuntos numéricos, eu sei que ele é um pouco teórico, até a gente chegar em diagrama de Venn, a gente trabalha com muita teoria, mas todos os pedaços aqui são realmente úteis. Até quando a gente está trabalhando só com notação, só com termos, é muito útil a gente saber porque vão ser termos que a gente vai se referir depois. Quando eu estava falando de interseção ali, quando eu estava resolvendo diagrama de Venn, eu estava buscando esses termos de novo. Eu estava falando sobre continência, sobre união, sobre todos esses termos que a gente não tivesse introduzido antes, estaria basicamente colocando vocês na água gelada de uma vez. Então, e tudo isso faz parte da linguagem da matemática. Tudo que é, desde o mais fácil até o mais difícil, tudo isso faz parte de uma linguagem que a matemática tem, que ela não está aqui para atrapalhar a gente. Então, quando eu quero escrever uma função, algum termo, eu não preciso escrever todos os números que estão ali dentro, porque eu já tenho uma linguagem que, se eu conhecer, eu poupo o meu tempo, ou eu mostro em alguma prova dissertativa, dependendo do vestibular que vocês forem fazer, que eu tenho conhecimento maior sobre aquele tema, que pode ser importante para mim. E depois a gente vai chegando mais perto da prática. A gente vai vendo os conjuntos fundamentais, que a gente vai trabalhar sempre, que a gente sempre trabalhou, na verdade. E o diagrama de Venn, que é fundamental. Resolver essas questões sem botar um diagrama, sem conhecer como é que eles funcionam, como é que funciona conjunto, é muito mais difícil. Depois eu recomendo até vocês tentarem fazer isso aqui sem diagramas, ou fazer essa terceira, pelo menos, sem diagramas. Muito mais difícil fazer. E isso é fundamental, porque as funções nada mais são do que relações entre conjuntos, que a gente vai trabalhar por muito mais tempo. É isso, pessoal. Deixa eu ver se tem outra questão aqui. Boa tarde para todo mundo. Eu que agradeço a presença de todo mundo e uma boa tarde, bons estudos para todo mundo, pessoal. É isso, gente. Obrigado, pessoal.